Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação e correção da terceira semana dos nonos anos. Hoje vamos trabalhar atividades de aventura na natureza, que são aquelas em que o participante supera desafios e obstáculos com auxílio ou sem de equipamentos, na vivência, experimentação e fruição de atividades físicas e corporais realizadas em ambiente natural e ou em contato com a natureza ou ainda com algum de seus elementos. Temos como exemplo o raft, o rapel, a canoagem, o trekking e a mountain bike. Na sequência temos aqui um campo para saber mais, com dois links, um para um vídeo, outro para um artigo do site EF Desportes, que são informações adicionais sobre o conteúdo trabalhado esta semana. Na sequência temos as atividades, e a atividade 1 pede o seguinte: busque agora o significado das palavras perigo e risco, e responda ao que se pede. Quais são as semelhanças existentes entre as duas palavras? E aí eu coloquei como perigo. Se vocês pesquisarem, vão encontrar basicamente a mesma coisa, que é uma situação em que se encontra sob ameaça a existência ou a integridade de uma pessoa. O risco é a probabilidade de um evento acontecer que pode ser danoso. E eu coloquei que a semelhança entre elas é o seguinte: os termos têm certa relação, pois quanto maior o perigo, maior o risco de concretização de um fato. E quanto maior o risco de algo acontecer, maior o perigo inerente a este fato. Então essas são as semelhanças entre esses dois termos, mais especificamente a relação entre os dois termos, ok? Na letra B pede o seguinte: qual a diferença existente entre elas? A diferença é conceitual, enquanto um é a probabilidade de um evento acontecer, no caso o risco, o outro é o evento em si. Eu acredito que este ponto aqui tenha deixado bem claro a separação entre esses dois termos. Na letra C, você acredita que as práticas de atividades de aventura na natureza estão sempre associadas a riscos e perigos? Justifique sua resposta. E eu coloquei o seguinte, lembrando que aqui é uma resposta bem pessoal. As práticas de atividades de aventura estão mais atreladas a riscos do que a situação de perigo. Os indivíduos estão mais expostos a risco, probabilidade de que alguma situação perigosa aconteça, do que as situações perigosas em si, ok? Vamos ao número 2. A número 2 apresenta a norma da ABNT 15.398 de 2006, que apresenta a regulamentação para a gestão de riscos associados ao turismo de aventura realizado através de caminhadas de longa distância, trazendo as competências pessoais necessárias para condutores dessa prática, assim como equipamentos de proteção recomendados. Na sua compreensão, quais são as capacidades físicas para a realização de caminhadas de longas distâncias na natureza? E aí eu coloquei como resposta: as capacidades físicas são força, resistência principalmente, agilidade, equilíbrio, dentre outras. Na letra B eu coloquei: você acredita que existam riscos envolvidos nessa prática? Quais? Especifique. Eu coloquei que sim: lesões decorrentes de quedas, como fraturas e escoriações diversas, lesões decorrentes de animais como picadas e mordidas e lesões decorrentes de causas naturais, dentre outras. Aqui é apenas um exemplo de resposta. Letra C. Quais equipamentos e atitudes você avalia que podem minimizar os riscos envolvidos nas práticas de caminhadas de longa distância na natureza? Eu coloquei que o principal é ter bom senso, saber de suas capacidades físicas para tal atividade e o nível de complexidade da mesma, além dos equipamentos necessários como capacete, roupas apropriadas, meios de comunicação, dentre outros. Aqui é apenas um exemplo de resposta para que vocês construam as próprias respostas. Na letra D, pede para que você descubra um espaço de sua casa onde possa simular, com muita criatividade e responsabilidade, uma prática de caminhada de longa distância com obstáculos. Você pode elaborar um circuito onde realize várias voltas de um mesmo percurso. Caminhe por no mínimo 1 hora e identifique alterações no seu corpo, como tensão muscular, frequência cardíaca e sudorese. Registre as informações de seu percurso e as alterações fisiológicas percebidas em sua execução. Lembre-se de apresentar este material ao seu professor. Pessoal, uma atividade que vocês devem realizar em casa é uma atividade complicada porque nem todo mundo tem condição de ter um espaço em casa. Quem mora em apartamento, por exemplo, fica quase impossível, inviável realizar isso aqui. Mas quem puder realizar, fique à vontade. Caso não queiram realizar por 1 hora, façam por pelo menos 30 minutos. Talvez 1 hora seja excessivo. E aí eu coloquei respondendo a número 2, letra D,
Percurso, eu fiz um percurso no quintal de casa. Para quem tem quintal em casa, fica muito mais fácil. E utilizei alguns materiais como obstáculos. Eu não continuei descrevendo porque aí é dentro da realidade de cada um e de acordo com a sua execução que você deve colocar. Coloque obstáculos diversos, né, para poder construir essa atividade aqui. E sobre as alterações fisiológicas, né, aí eu coloquei que eu tive alterações na frequência cardíaca. Obviamente, qualquer atividade que você faça tem uma alteração na frequência cardíaca. Tensão muscular em alguns músculos, principalmente das pernas, por ser uma caminhada, né? Você teve uma tensão, você sentiu uma dorzinha aqui ou ali, a depender da sua execução aí. E a sudorese constante, né? Atividade realizada em um dia quente. Hoje, por exemplo, está bem quente. Então você pode especificar, né, que devido ao dia estar quente, você apresentou muito sudorese, muito suor. Ou, caso seja um dia frio, você pode colocar outras variações mais. E aí respondemos então a letra D. Na número 3 pede o seguinte: você sabia que existem metodologias específicas criadas para identificar e gerenciar riscos em diversas circunstâncias? De forma geral, elas estão vinculadas à análise de modelos de possibilidades em que diversos cenários são projetados e os riscos envolvidos avaliados de acordo com seus impactos e consequências. Então, vamos exercitar um pouco. Você irá escolher 4 práticas corporais de aventura na natureza que conhecem preencher o quadro abaixo. Então vocês devem preencher este quadro. O que eu fiz? Eu confeccionei um quadro apresentando aqui as modalidades, bem como, né, o espaço onde foi realizado, os principais riscos. Vocês podem pausar o vídeo e avaliar tudo que foi colocado aqui para construir o de vocês. Eu não farei a leitura, tampouco a explicação deste ponto, por ser algo muito simples de se realizar. Então pausem o vídeo, verifiquem as informações e retornem depois ao vídeo para ver as próximas atividades. Ok, vamos então à próxima atividade. A número 4 pede o seguinte: que tal agora buscar aplicar os conhecimentos construídos no seu contexto? Identifique quais são os ambientes de contato com a natureza que você tem acesso e planeje uma atividade que envolva a participação de outras pessoas. Lembre-se que o objetivo principal deverá ser proporcionar experiências alegres, prazerosas e seguras, em contato com a natureza e seus recursos. Por isso, é preciso estar atento aos seguintes detalhes. Letra A. Descrever tipo de atividade e nível de esforço envolvido. Eu descrevi que, para a letra A, da número 4, eu coloquei que nós vamos realizar o trekking e o nível de esforço é leve, moderado ou vigoroso. Isso varia muito a depender do condicionamento físico do indivíduo do local utilizado. Para esta questão, imaginemos que seja um parque, né, de minha cidade e o objetivo é sair do ponto A, ponto mais baixo do parque, chegar ao ponto B, o ponto mais alto do parque, mas que, no geral, se enquadra em esforço moderado. E aí vocês podem fazer as descrições aqui o máximo possível, né? Apresentando o máximo possível de detalhes, ok? Na letra B, descrever características do ambiente, recursos naturais envolvidos e formas de interação seguras com eles. Para isso, pode ser elaborada uma cartilha descrevendo atitudes de respeito e prudência que deverão ser adotadas na realização da atividade. A confecção da cartilha, que neste caso é opcional, caso vocês queiram. Então, quanto à descrição do ambiente, será realizado um parque próximo à minha cidade. O objetivo, como já descrevi anteriormente, é alcançar o ponto mais alto deste parque. O percurso é composto por vegetação densa na parte inicial e vai ficando cada vez menos densa à medida que vamos subindo, até ficar rasteira nas partes mais altas do parque. E aí, quanto às atitudes de respeito e prudência durante a realização da atividade, nós temos que usar roupas apropriadas à prática, materiais de segurança necessários, desenvolver a atividade em grupo para evitar se perder no ambiente natural, respeitar a natureza, levar alimento e hidratação de forma individual. Então respondemos a letra B. A letra C solicita o seguinte: avaliar as características dos participantes em relação à adequação das capacidades físicas e ao esforço demandado para a prática proposta. E eu coloquei o seguinte: os participantes têm condições de realizar a atividade por ser uma atividade de esforço moderado, como eu descrevi anteriormente, mas que será desenvolvida visando a participação de todos. E você pode ampliar aqui a descrição. Nesse caso, como estou visando a participação de todos, a realização dessa atividade vai ser feita em etapas. Lembrando que a ideia aqui é ter uma experiência alegre, prazerosa e segura, como foi solicitado no início da questão número 4. Na letra D, levantar possíveis acidentes e incidentes e definir equipamentos, vestimentas e outros recursos que sejam capazes de minimizar os danos causados por eles. E aí eu coloquei como exemplo de resposta quanto a acidentes e incidentes, o que pode ocorrer prioritariamente são quedas e escoriações.
Ainda mais que o ambiente aqui que eu utilizei para contextualizar esta questão, ele não apresenta trajetos muito complicados ou que tem algum tipo de perigo, né, para os praticantes, para os participantes. Os equipamentos necessários visando evitar ou resguardar contra tais acidentes e incidentes são capacetes, roupas próprias, a prática do trekking, luvas, tênis apropriados, dentre outros. E com isso, pessoal, nós concluímos aqui então a semana 3 dos 9º anos do PET Volume 4. Quaisquer dúvidas, vocês podem deixar no campo de comentários, eu vou tentar responder todo mundo dentro do possível, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. Aquele abraço!